Boa tarde, crianças. Hoje a gente voltamos aqui, né? Nós voltamos aqui para gravar nosso vídeo sobre as nossas páginas de história, terminarmos a unidade 1 do livro de história. E hoje nós vamos para a página 16 e 17, atividade no livro de história, página 16 e página 17. Olha aqui, nós vamos ver sobre os relatos dos viajantes. Vamos ver quem é o relato que nós vamos ver hoje. Vamos ler. Olha, assim como a gente fazia na sala de aula, a gente vai fazer aqui. O que é que a gente fazia na nossa sala de aula? Eu ia lendo, não era? E vocês iam acompanhando a leitura, não era isso? Um lia, o outro lia, como hoje nós não temos alunos para ler, então eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Então vamos aqui, ó. Relato de viajantes. Deixa eu focar aí. Vamos focar aí, né? Sim, eu vou ter essa câmera de celular por causa que não foca muito bem não. Não, então não precisa ver, vou ler assim mesmo. Uma das maneiras de conhecer como eram as viagens na época das grandes navegações é ler os relatos de navegadores. Esses relatos, crianças, foram muito importantes para a gente entender como foi a história naquela época. São cartas que existem, né, dos livros de história que existem até hoje. Como os portugueses, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, eles deixaram registros detalhados em seus diários de bordo. Então, o que é que eles faziam? Eles iam fazendo anotações. Vocês não estão fazendo, por exemplo, anotações da experiência de ciências? Então, assim, eles faziam relatos de viagem. Eles iam relatando, através da escrita, como tinham sido essas viagens. Vocês vão ler a seguir um trecho de viagem de Vasco da Gama, que partiu de Lisboa com uma esquadra de 4 navios, ou seja, esquadra são muitos navios, de 4 navios, e uma tripulação de 170 homens. Em maio de 1498, depois de 10 meses no mar, ou seja, 10 meses no mar, imaginem aí, chegou a Calicut, na costa ocidental da Índia, inaugurando assim uma importante rota marítima entre a Europa e o Oriente. Vamos só dar uma recapitulada aqui. Portugal está localizado em qual continente? No continente europeu, na Europa. Então, o que é que eles mais procuravam com as viagens, né? Portugal e Espanha, eles foram, como é que eu posso dizer, pioneiros nas grandes navegações. Eles eram 2 países mais poderosos no mundo inteiro, naquela época, no século XV, que dominavam as navegações. Então, aqui, ó, Vasco da Gama saiu em maio de 1498. Ele passou 10 meses no mar, só assim ele chegou em Calicut, inaugurando assim, ou seja, foi a primeira vez que foi descoberta essa rota, a rota marítima entre a Europa e o Oriente. O que é que eles iam buscar no Oriente, você se lembra? Em busca de do comércio, das especiarias. Esse quadro aqui relata a chegada de Vasco da Gama a Calicut em 1498. Marca o início de uma lucrativa rota marítima comercial. Essa rota que eles tanto almejavam, finalmente Vasco da Gama conseguiu em 1498. Era uma rota comercial entre Portugal, localizado no Ocidente, e as Índias, que é no Oriente. A viagem foi impulsionada pelas buscas das valiosas e cobiçadas especiarias. Acima, detalhe de tapeçaria do século XVI, representando o evento. Olha, eles representavam através de tapetes, que hoje com certeza são expostos em vários museus por aí, mundo afora. Vamos ler o relato agora. Foi o que Vasco da Gama disse. No sábado, 8 de julho
de 1497, partimos do porto do Restelo para seguir nosso caminho, rogando que Deus, nosso Senhor, nos deixasse acabar a missão em seu serviço. Portugal sempre foi, nessa época era mais ainda um país católico, né? Então, eles usavam sempre realmente o nome de Deus em tudo. É tanto que a primeira coisa que Portugal fez ao chegar no Brasil foi tentar catolizar os índios. No sábado seguinte, avistamos as Canárias, 3 pontinhos, ou seja, ao anoitecer, continuamos viagem pelo Rio do Ouro. Veja que ele está dizendo qual foi os caminhos que ele seguiu. Vamos agora para a página 17. A cerração foi tão intensa nesta noite que Paulo da Gama se perdeu de toda a frota. Frota, o que é frota, tem bem aqui no livro de vocês, é um conjunto de embarcações, né, naus, caravelas. Estava combinado que se perdesse, deveria seguir em direção às ilhas do Cabo Verde. E foi o que fizemos. Olha, veja que interessante. A serração, vamos aqui pesquisar o que é serração, eu sei o que é, mas vou mostrar aqui para vocês. Pra gente, lembra que tia Kaline disse que quando a gente tiver alguma palavra desconhecida, a gente precisa ver o que ela significa, que é pra gente entender o significado do texto, né? Significado de serração. Tá aqui. Nevoeiro espesso. Deixa eu ver aqui. Não vou nem, ó, pra gente ver aqui, ó. Nevoeiro espesso, denso, neblina. Ou seja, tava com a neblina tão forte que eram 4 caravelas, uma se perdeu, né? Antes, o que é que eles faziam, crianças? Para uma viagem dessa, precisava ter o quê? Muito planejamento antes, né? Olha, eles tinham um objetivo. O objetivo dele era traçar uma rota marítima comercial de Portugal para a Índia, né? Ele queria traçar alcançar esse objetivo. Em nome de Deus, eles queriam alcançar esse objetivo para quê? Para trazer lucro para Portugal. Ou seja, essa rota marítima, essa nova rota marítima ia ser uma forma do comércio de Portugal adquirir mais riquezas, ia estar vendendo suas mercadorias nas Índias, ia estar trazendo coisas de lá, então era uma rota comercial. Então, só que eles, veja que essa embarcação saiu por 170 homens e o que aconteceu? Eles combinavam tudo antes. Veja que ele disse no relato, combinamos que caso se perdesse, quem se perdesse deveria seguir em direção às ilhas de Cabo Verde. E foi o que fizemos, né? No domingo, 23 de julho, avistamos ao amanhecer a Ilha do Sal. E logo daí, 1 hora, vimos 3 navios. Eles também haviam se perdido do Capitão Morro. Seguimos juntos nossa rota até que nos faltou o vento. Andamos em calmaria até a quarta-feira pela manhã. Aí aqui, ó, Álvaro Velho, Descobrimento das Índias. O diário de viagem de Vasco da Gama, logo aqui embaixo. As caravelas, elas precisavam do vento. Nem poderia ser tão forte, mas também se existisse a calmaria como tinha aqui, significava que eles ficavam no mar à deriva, porque as caravelas precisavam do vento. Entendeu? Então, vamos ler novamente, dessa vez sem interrupção, já expliquei o relato para a gente entender melhor. Vou ler novamente. No sábado, 8 de julho de 1497, partimos do posto de Restelo para seguir nosso caminho, rogando a Deus nosso Senhor que nos deixasse acabar a missão em seu serviço. No sábado seguinte, avistamos as Canárias. Ao anoitecer, continuamos viagem pelo Rio do Ouro. A cerração, ou seja, a neblina, foi tão intensa nesta noite que Paulo da Gama se perdeu de toda a frota, ou seja, dos outros navios. Estava combinado de que quem se perdesse deveria seguir em direção às ilhas do Cabo Verde. E foi o que fizemos. No domingo, 23 de julho, avistamos ao amanhecer a Ilha do Sal. E logo daí, 1 hora, vimos 3 navios. Eles também haviam se perdido do Capitão Morro.
Seguimos juntos nossa rota até que nos faltou o vento. Andamos em calmaria até quarta-feira pela manhã. Agora, no número 1, vocês vão numerar as frases de acordo com a ordem em que ocorreram os fatos. Olha aqui. E Karine vai corrigindo o nosso quadro, que já está aqui à nossa disposição. Vamos lá. Vou focar aqui, Guilherme, vai fazer. Ó, tá assim, não é 4 quadradinhos. Número 1. Tá focando direitinho, Guilherme? Sim. Eram 4 quadradinhos. A gente vai numerar de acordo com os fatos relatados no acontecimento. Então, vamos lá. Vamos numerar as frases. O que será que aconteceu primeiro? Os navios se perderam e foram se encontrar nas ilhas do Cabo Verde, como haviam combinado. Esse foi o primeiro acontecimento? Não. Em julho de 1497, a frota partiu do Restelo com destino às Índias. Aí está o primeiro acontecimento. No quadrinho, segundo quadrinho. Tá bom. Melhorou, Guilherme? Sim. A frota avistou a Ilha do Sal, encontrou outros navios com os quais enfrentou a calmaria nos dias seguintes. Isso aqui já foi no final, não é, gente? Vamos para o outro quadradinho ver se é o segundo acontecimento. Depois de avistar as Ilhas Canárias, seguiu viagem pelo Rio do Ouro. Aí está o segundo acontecimento. Ele fala, inclusive, no segundo parágrafo. O primeiro parágrafo ele fala que no sábado, 8 de julho de 1997, partiram do porto com a missão de traçar a rota marítima até a Índia. Então tá aqui o segundo quadradinho. No segundo parágrafo ele diz que no sábado seguinte avistamos as Canárias. Então tá aqui. Então vamos aqui de novo. Os navios se perderam, foram se reencontrar na ilha de Cabo Verde, como haviam combinado. Está aqui no terceiro parágrafo. E por último, a frota avistou a Ilha do Sal, encontrou outros navios com os quais enfrentou a calmaria nos dias seguintes. Então aqui, olha, a resposta do 1 tá aqui. 3, 1, 4, 2. Essa é a forma. Tá focando direito, Guilherme? Não, mas... Focou? Não, mas pode continuar. Eu acho que entenderam. Deixa eu me dar aqui. Deixa eu colocar aqui na esquerda. Então, olha, essa aqui é a resposta do 1, certo? Vamos partir agora para o 2. O número 2, gente, imaginem. Deixa eu ver se quadro cai na minha cabeça. 2. Imagine que uma das embarcações carregasse os mantimentos e ela tivesse se perdido. O que é que vocês acham que teria acontecido, crianças? Essa resposta é pessoal, mas eu vou dar um norte aqui para vocês. O que é que vocês acham? Imagine só uma das embarcações levasse mantimentos, né? As outras iam ficar sem acesso, não é isso? Então vejam que tudo isso é muito bem planejado, tudo isso era extremamente planejado, minuciosamente, para que isso não acontecesse, caso uma embarcação se perdesse, né? Então, se uma embarcação se perdesse, as outras iam ficar sem acesso à comida por dias. Tá aí a importância do planejamento da viagem. Morrendo de fome. Eu vou colocar aqui, mas vocês podem colocar com as palavrinhas de vocês. O que aconteceria? É que os outros navios tem um X, viu? Porque ficariam
sem acesso à comida por dias. Olha aqui, Guilherme. Está focado. Então, o que aconteceria é que os outros navios, né, ficaria sem acesso à comida por dias. O que é que isso poderia acontecer? Eles poderiam até morrer de fome, né? Então, tudo isso, daí a importância de uma viagem muito bem planejada. Agora, o 3, vocês não precisam fazer. Nós iríamos fazer se nós estivéssemos em sala de aula, certo? Como nós não estamos, não precisa fazer. Olha aqui. Vocês iriam na 3, elaborar um relato de viagem, mas não precisa elaborar. Esse é o nosso vídeo. E o próximo vídeo nós iremos para a descoberta da América. Beijo, crianças. Até o próximo vídeo.